Olá, eu sou o Padre José Eduardo e eu vim aqui essa noite para falar com você sobre um problema bastante complicado que nós estamos enfrentando nos últimos dias. Como você pôde acompanhar pelas mídias sociais, lamentavelmente, na semana passada, o Supremo Tribunal Federal, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, acabou absolvendo 5 médicos que trabalhavam numa clínica abortista, 5 profissionais que trabalhavam numa clínica de aborto, alegando que o aborto não é crime até o 3º mês de gravidez. Isso gerou um debate bastante amplo na sociedade, todo mundo ficou revoltado, as pessoas não param de se manifestar nas mídias sociais contra esse assunto. Inclusive, na mesma noite, a Câmara dos Deputados teve uma manifestação expressiva dos deputados contra a intromissão do Supremo Tribunal Federal nessa questão especificamente. O presidente da Câmara, atendendo a pedidos de parlamentares, acabou anunciando que seria criada uma comissão para a emenda constitucional que visaria exatamente enfrentar esse problema. Acontece que, para amanhã, o Supremo Tribunal Federal estava programado, estava em pauta para votar o caso de aborto para mulheres que contraíram o Zika vírus. E, mais uma vez, está toda a sociedade apreensiva por conta dessa possibilidade, visto que na legislação vigente não existe nenhum tipo de aprovação para o aborto. O povo brasileiro é maciçamente contra o aborto, não aprova de modo algum essa prática, rechaça com todas as suas forças essa prática, e de modo que o clima na sociedade está tenso, todo mundo está preocupado com o assunto, exatamente porque nós não podemos ficar calados. Isso demanda um posicionamento firme da sociedade. Nós não podemos efetivamente assistir passivamente à aprovação do aborto por via judicial, o que é efetivamente um absurdo. Ora, não bastasse já todo o constrangimento que a sociedade tem enfrentado sobre esse assunto, inclusive as repetidas denúncias de que o Supremo Tribunal Federal está se imiscuindo em campo que não lhe é próprio, está se misturando com aquilo que é próprio da atividade legislativa, está invadindo as competências de um outro poder da República. Algumas coisas começaram a chamar a atenção, como, por exemplo, a entrevista que ontem o ministro Luiz Fux deu ao Estadão. Você pode conferir no Estadão. O título da notícia é: Judiciário decide porque há omissão do parlamento, diz Fux sobre o aborto. Olha que notícia desconcertante. Diz o Estadão: ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, mandou um recado ao Congresso ao defender a tomada de decisões dentro da Corte, mesmo sobre temas em que há uma divisão social. Ou seja, ele é consciente de que a sociedade, aliás, não está dividida coisíssima nenhuma. A sociedade brasileira é firmemente contra o aborto. Não há divisão na sociedade brasileira. Todas as pesquisas de opinião são unânimes em dizer que o brasileiro rechaça grandemente o aborto. Mais de 90% da população. Mas continuemos a ler a notícia. Abre aspas, palavras do ministro: o judiciário decide porque há omissão no parlamento. Fecha aspas, afirmou o ministro, acrescentando que o STF tem, abre aspas, a obrigação constitucional de dar uma palavra sobre aquilo que o judiciário for provocado. Vejam que absurdo. É isso que está escrito, está noticiado aqui pelo Estadão. Segundo o Estadão, são palavras do ministro.
O judiciário decide porque há omissão do parlamento. Não, senhor ministro, não há omissão do parlamento coisíssima nenhuma. Muito pelo contrário. Antes que por exemplo, agora o assunto do aborto em caso de Zika vírus fosse apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, foram consultados órgãos da República, a Advocacia Geral da União, foi consultado o Congresso Nacional, e a resposta por exemplo, a resposta da Advocacia Geral da União foi bastante contundente, não tem nada a ver com isso, né? Eu tenho aqui a resposta da Advocacia Geral da União, e ela diz claramente: destarte, não se vislumbra na espécie a ocorrência de violação aos dispositivos constitucionais suscitados como parâmetros de controle, razão pela qual se conclui pela ausência de funus boni iure acerca da pretensão do requerente, e um pouco antes se afirma: percebe-se assim que a autorização da interrupção da gestação em tal hipótese seria frontalmente violadora ao direito à vida e merece ser resguardada diante da garantia constitucional esculpida no caput do artigo 5º da Carta de 1988. A Advocacia Geral da União foi muito clara ao afirmar o assunto. Do mesmo jeito o Congresso Nacional. O Congresso Nacional disse claramente, desse modo, para além das opiniões pessoais dos procuradores jurídicos que firmam o presente opinativo, que são irrelevantes para a manifestação, é dever da Advocacia do Senado posicionar-se no sentido da defesa da legislação vigente, a entender que, enquanto não alterada pela via legislativa, a norma impugnada conta com o respaldo institucional do Parlamento. Ou seja, o que está muito claramente dito aqui pela Advocacia do Senado, o Congresso Nacional se manifestou a respeito, é que não se tem respaldo jurídico para a afirmação, por assim dizer, da possibilidade do aborto em tais casos. Então veja, o Congresso Nacional não está se omitindo coisíssima nenhuma. Muito pelo contrário. Senhores juízes, entendam uma coisa: o Congresso Nacional, nesse caso, está representando a vontade democrática do povo brasileiro. O povo brasileiro não aceita o aborto. Os senhores estão querendo fazer o aborto passar pela via jurídica, alegando que o Senado, que o Congresso Nacional se omitiu, quando na verdade o Congresso Nacional não se omitiu coisíssima nenhuma. O Congresso Nacional foi provocado pelos senhores, inclusive. O Congresso Nacional respondeu precisamente que, nesses casos, seria ilegal se posicionar pelo aborto. E mais, toda vez que o Congresso é provocado por questões desse tipo, ou que se tenta fazer que o aborto passe no Congresso Nacional, o povo grita, as ruas se expressam. Os parlamentares são obrigados a votar contra o aborto e em favor da vida. O Congresso não está se omitindo. O Congresso está apenas transmitindo a vontade do povo. E é isso que precisa ficar claro. Isso precisa ficar claro. Quer dizer, o argumento que o senhor ministro utiliza aqui é um argumento falacioso. Não, o Congresso não está se omitindo. Toda vez que o Congresso se posiciona sobre a questão, se posiciona de acordo com a vontade do povo, inclusive provocado pelos senhores, o Congresso acabou de se posicionar de acordo com a vontade do povo. Quer dizer, a resposta do Congresso Nacional, nesse caso, tem sido sim democrática. A dos senhores, não. Os senhores estão, de fato, agindo aliás, o próprio ministro Fux diz aqui, está invadindo a competência do Congresso Nacional. Está invadindo a competência do Legislativo. Acontece o seguinte, que nesses casos, olhem que coisa interessante, nesses casos, a Constituição, quando, por exemplo, o presidente da República
não acata uma sentença do judiciário, ele comete crime de responsabilidade. Diz aqui, vamos pegar o texto da Constituição. Constituição de 1988. Diz o seguinte, que caso o presidente da República, por exemplo, recuse o cumprimento das decisões do Poder Judiciário, ele se torna, portanto, culpado de crime de responsabilidade. Então ele precisa ser processado. No caso, o Congresso Nacional avalia se ele efetivamente deve ser réu, nesse caso, e depois ele é processado no Senado, e se o Senado julgá-lo culpado, ele perde o mandato sumariamente pelo simples julgamento de crime de responsabilidade. Agora, e os juízes do Supremo? Quando eles cometem algo parecido, eles estão invadindo a competência de um outro poder. Ora, embora a Constituição não o diga de modo expresso que eles estão cometendo crime de responsabilidade, porque veja, na mentalidade do legislador era praticamente impossível imaginar que um membro do judiciário fosse de algum modo invadir as competências do legislativo, né? Era demais para a cabeça do legislador. Então, notem, embora isso não esteja expresso, como o direito é isonômico, então, analogicamente, nós podemos afirmar a mesma coisa. Trata-se sim de um crime de responsabilidade. Os juízes do Supremo não podem invadir a competência do Poder Legislativo. O Supremo Tribunal Federal não tem competência de legislar, como está aqui dizendo o ministro Fux nessa entrevista do Estado de São Paulo, que no fundo está invadindo, no fundo não, são palavras suas, eles estão invadindo as prerrogativas do Poder Legislativo. As palavras do juiz Fux são claras, são bastante claras, né? Quando ele afirma aqui que o judiciário decide porque há omissão no parlamento, ou seja, ele está se arrogando aquelas prerrogativas que competem ao Poder Legislativo. Portanto, não podem usurpar essa competência. Trata-se sim de um crime de responsabilidade. Claro, de um crime cujo processo ainda não está tipificado na legislação, mas é um crime real. Nós estamos falando de um crime real. Ora, nós precisamos fazer alguma coisa. Porque, veja, assim como no caso do poder executivo e do poder legislativo, o poder judiciário, se comete crime de responsabilidade, também precisa ser processado. Então, nota, no caso concreto aqui de que nós estamos ocupando, aqui no caso do aborto, veja, o parlamento não quer. Ao mesmo tempo, não quer o executivo também não quer fazer isso, né? Foram provocados e não querem se posicionar desse respeito. Notem, o judiciário tem que julgar de acordo com a lei. Agora, ele invade as competências do Poder Legislativo. E essas 11 pessoas querem agora introduzir o aborto no Brasil, totalmente assim, na luz do dia, como se isso fosse algo normal. Aliás, o judiciário acaba de invadir, inclusive, as competências do Senado Federal, né? Condenando o presidente do Senado à perda do mandato, sem que isso fosse resolvido internamente. Isso é um problema interno do Senado Federal. Ninguém aqui entra no mérito da questão se deve ou não deve perder o mandato, mas são os senadores que decidem, não é o STF que faz. Inclusive, o presidente do Senado tomou uma medida bastante séria, disse, não vai acatar a decisão do STF no caso, e me parece que é uma decisão bastante correta, porque se ele tiver que ser processado, tem que ser pelo Senado Federal. Quer dizer, há uma invasão de competência mais uma vez aqui nesse caso, e nós não podemos ficar calados. Então, notem, os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal têm que entender uma coisa: o povo tirou a Dilma do poder.
O povo está se revoltando também contra os parlamentares e já tirou o parlamentar do poder e está pressionando para que outros sejam retirados do poder. Nós também vamos tirar os senhores do poder. Nós vamos lutar para tirar os senhores do poder. Os senhores não podem fazer uma coisa dessa, senhores ministros do Supremo Tribunal Federal. Os senhores têm que ser garantes da Constituição. Os senhores têm que garantir a Constituição. Os senhores não legislam. Os senhores não podem fazer uma coisa dessa. Inclusive, é muito interessante que o ministro Fachin tinha jurado que não iria votar contra a vida com palavras assim contundentes. Parecia um papa proclamando um dogma. Palavras contundentes, falando com toda clareza que jamais faria isso, que defendia a vida desde a concepção, que nunca se posicionaria contra a vida. O Fachin foi claríssimo. E agora deu um voto contrário, agora se posicionou contra, quer dizer, mentiu claramente, todo mundo viu isso daí acontecer. Agora anotem, tudo bem, o ministro Fachin, se o senhor quer fazer isso, tá certo, mas por crime de responsabilidade, vocês sim serão acusados, porque não podem fazer uma coisa dessa. Está errado, isso não pode acontecer. Então notem, nós temos aqui um problema muito sério e nós temos falado nas mídias sociais nos últimos dias. Há um projeto de lei, que é o projeto de lei 4754 de 2016, que está pronto para ser pautado na Comissão de Constitucionalidade e Justiça da Câmara dos Deputados. Basta que o presidente da comissão queira pautar, basta que a comissão paute esse projeto para que ele seja apreciado pelos deputados. E o projeto de lei faz o quê? Ele simplesmente explicita aquilo que nós dizemos que está implícito na própria lógica da lei. Quer dizer, o projeto de lei explicita que se um ministro do STF invadir as competências do Poder Legislativo, ele comete crime de responsabilidade e, se for julgado como réu, pode ser processado no Senado Federal e, por conseguinte, ser empichado, pode sofrer um impeachment. O projeto de lei apenas explicita aquilo que já está implícito, digamos assim, na lei. Acontece o seguinte, que os membros, os deputados da Comissão de Constitucionalidade e Justiça e Cidadania da Câmara estão com medo de pautar o processo. Aliás, estão com medo de pautar o projeto de lei. Estão com medo, no sentido de que podem ser acusados de revanche, sei lá do que, podem ser acusados de uma coisa ou de outra. Minha gente, nós temos que entender uma coisa, senhores deputados, nós não temos que ter medo de fazer a coisa certa. Nós não podemos ter medo de fazer a coisa certa. Nesse caso, o Poder Judiciário está sim invadindo suas competências e os senhores têm obrigação de pautar esse projeto. E nós aqui, e eu quero dizer para você que está assistindo esse vídeo, por favor, não se omita, escreva para a Comissão de Constitucionalidade e Justiça da Câmara, telefone para a Comissão de Constitucionalidade e Justiça da Câmara, fale com os deputados, fale com os assessores e peça para que esse projeto seja pautado imediatamente. Nós não podemos cruzar os braços. Senão nós vamos presenciar uma espécie de golpe judiciário. Quer dizer, que os membros do judiciário fazem o que eles querem, inclusive o próprio ministro diz isso aqui no texto da notícia, né? Ele diz que essas questões, palavras dele, deveriam todas realmente ser resolvidas pelo parlamento. Mas acontece uma questão muito singular. O parlamento não quer pagar o preço social de decidir sobre o aborto, sobre a união homoafetiva e sobre outras questões que nos faltam capacidade institucional. E diz, como eles, os parlamentares, não querem pagar o preço social e como nós não somos eleitos, nós temos talvez um grau de independência maior
porque não devemos satisfação depois da investidura absolutamente mais ninguém. Errado, senhor ministro. O senhor deve satisfação, sim, ao povo brasileiro. O povo brasileiro é o poder constituinte originário. Nós estamos numa democracia. O senhor não pode legislar contra a vontade do povo. O senhor não pode legislar de jeito nenhum. E o senhor não pode julgar contra a legislação e contra o povo, que é o originário dessa legislação que está aí. Então perceba, nós estamos diante de um abuso verdadeiro, minha gente. É um abuso confesso, um abuso declarado. E eu quero dizer aqui para os deputados, os senhores não tenham medo, não. Não tenham medo de pautar esse projeto. Nós temos quem tem que ter medo aqui são os membros do judiciário que estão cometendo esse crime de responsabilidade. São os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal. Os senhores é que tem que ter medo, que os senhores estão fazendo coisa errada. Se os deputados agora forem fortes e cumprirem o seu papel e pautarem esse projeto de lei e aprovarem esse projeto de lei, os senhores estarão cumprindo o seu papel e nós estaremos junto com os senhores. Nós vamos apoiá-los. Porque esse tipo de abuso não pode acontecer. Nós temos que acabar com isso agora. Nesse momento. Hoje, está aqui noticiado pelo site Sempre Família, uma entrevista da ministra, a ministra Carmen Lúcia, sobre o assunto. E ela diz o seguinte, que aqui a notícia diz: às vésperas do julgamento que decidirá se o aborto de grávidas infectadas com o Zika vírus será legalizado no país, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, disse que foi inesperada a reação à decisão tomada pela primeira turma do tribunal na semana passada, quando num julgamento sobre habeas corpus, o ministro Luiz Roberto Barroso declarou que aborto até o 3º mês de gestação não é crime, contradizendo o Código Penal. Em entrevista ao site jurídico, continua aqui o Sempre Família, a ministra tentou minimizar a decisão da primeira turma. Isso é uma questão de turma, primeiro, não é de plenário, e no caso específico. E a repercussão enorme que teve, acho, foi até um pouco inesperada. Eu nem tive condições de ver a decisão. Até onde eu sei, era apenas um habeas corpus que teria sido para um caso específico. Então note, ela está aqui falando que eles tiveram uma reação inesperada, que eles não esperavam que isso iria acontecer, que o povo ia se manifestar de modo tão forte assim. Eles não esperavam nada disso. Dona Carmen Lúcia, senhora ministra Carmen Lúcia, aprove o aborto e os senhores vão ver as reações mais fortes que já aconteceram nesse Brasil contra os senhores. O povo está revoltado com o Congresso Nacional, o povo está revoltado com o Executivo. Os senhores continuem nessa linha, que os senhores vão atrair toda a fúria do povo brasileiro contra os senhores. Esse gigante adormecido que tem tentado se acordar, que está se acordando aí nos últimos anos, esse gigante adormecido vai se voltar contra os senhores. Então os senhores cumpram o seu papel, apenas se limitem ao seu dever de julgar. E os senhores deputados, não tenham medo de cumprir também o seu papel. Pautem o PL 4754. Pautem logo. Nós vamos ficar insistindo com os senhores. Nós não vamos deixar esse assunto em branco, não. Nós vamos deixar passar barato. Nós vamos continuar cumprindo nosso papel de eleitores, nosso papel de brasileiros, e vamos reagir. E os senhores que estão se sentindo assim muito em cima, como disse aqui o ministro Fux, não devemos satisfações a ninguém, abram os olhos, porque os senhores devem satisfação sim. Isso aqui não é uma ditadura, não. Uma ditadura do judiciário, que os senhores vêm e fazem o que quiserem. Nós já tiramos a Dilma. Nós já tiramos outros deputados que estavam lá, bandidos, que estavam usurpando o poder ilegitimamente, porque não tem condições morais para isso. Nós já tiramos de lá. Nós podemos fazer a mesma coisa com os senhores. Não brinquem conosco. Isso é um assunto muito sério e nós não podemos permitir que essa situação continue se
agravando. Eu conclamo você a fazer agora uma grande campanha com todos os seus contatos. Com todos os seus contatos. Por favor, né? Mova-se. Vamos apoiar os deputados a pautarem o projeto, o projeto de lei 4754 de 2006. Faça o seu papel como cidadão. E vamos agora, não apenas bloquear o assunto do aborto, não. Vamos mais longe. Vamos colocar um limite a esse abuso. Os juízes do Supremo Tribunal Federal não podem legislar, não podem invadir as competências do poder legislativo. Vamos reagir. Agora é a hora, nós não podemos deixar isso passar, e os políticos têm que nos apoiar nisso. Vamos pressioná-los, vamos fazer a nossa parte. E como homem de Deus, eu quero dizer o seguinte: Deus tem misericórdia da nossa nação. Deus tem misericórdia da nossa nação. Precisamos rezar pelo Brasil. Precisamos nos unir. E nessa hora toda a igreja precisa se unir, porque não dá mais. Nós não podemos continuar calados, de braços cruzados diante de tanto absurdo, e sobretudo agora diante da ameaça do extermínio de bebês aqui no Brasil. Não, igreja, vamos acordar. Vamos nos posicionar. Nós vamos nos posicionar em oração. Vamos nos posicionar unidos à palavra de Deus. Vamos nos posicionar como cidadãos e vamos reagir. Então nós contamos com vocês. Eu conto com todos vocês. Por favor, escreva, se intere sobre o projeto de lei 4754, nos ajude a pressionar e vamos cumprir a nossa parte. Que Deus abençoe você, que você tenha muita coragem, muita fortaleza, e que Deus realmente possa levantar na nossa geração uma igreja que de fato levanta a sua cabeça e que não se curva. Isso não vale apenas para nós, não, cristãos e católicos. Isso vale para todos os cidadãos brasileiros. Isso é um absurdo e nós não podemos permitir que isso continue do modo como está. Um grande abraço, Deus abençoe a todos e uma boa noite.